Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia e nós estamos aqui reunidos para mais uma videoaula de Ciências Naturais. Eu falei com vocês na aula 2 dessa unidade que nós iríamos falar sobre alguns exemplos de micro-organismos, né? Falaremos do reino Monera. Então, pessoal, quem são os representantes do reino Monera? São as bactérias. As bactérias que podem ser, todas elas são unicelulares, mas elas podem viver isoladas, sozinhas, como essas daqui, né, que estão em outro local, e elas podem formar colônias, tá? Elas podem ficar juntinhas, como se fossem um grupamento. Só que elas são independentes. Cada uma dessa aqui é uma bactéria diferente dessa, diferente dessa, diferente dessa, diferente daquela, tá certo? É o que nós vamos ver agora. As bactérias, pessoal, nem todas são ruins, existem bactérias boas, tá? Agora, antes de falar de bactéria, eu vou dar um adendo nessa minha fala, né? Eu vou fazer uma observação. Bactéria e vírus são diferentes. O que é o vírus? Eu tinha falado na aula 1, na parte 1, que vírus não é ser vivo. Por quê, professora? Porque ele não tem célula. Essas estruturas aqui, pessoal, são estruturas virais dos vírus. Eles não têm células por quê? Primeiro, eles não têm material genético completo. Eles precisam de um outro ser vivo para completar o seu material genético, para ter capacidade de se reproduzir. Então, por isso, é um dos motivos. Segundo, se eu tiver um vírus no ambiente, ele vai ficar milhares de anos lá parado, se ele não tiver ação de calor ou de nenhuma substância química sobre ele, né? Então, ele vai ficar lá parado, ele não vai se multiplicar, ele não vai beber água, ele não vai... Ai, desculpa, olha tanto de mosquito que tem aqui. Ele não vai comer, ele vai ficar parado lá, como se fosse um grão de areia. Mas a partir do momento que ele entrar num organismo vivo, seja uma bactéria. Ué, professora, vírus entra em bactéria? Sim, pessoal. O vírus é cerca de 500 vezes menor que uma bactéria, tá? Então, as bactérias, elas podem ser atacadas por vírus, tá? A partir do momento que ele entra numa célula, seja de bactéria ou de qualquer outro ser vivo, ele consegue completar o seu material genético, consegue completar a sua capacidade de reprodução, aí ele passa a ter características semelhantes de um ser vivo. Ele consegue se reproduzir, ele consegue ter um metabolismo, produzir substâncias químicas, se alimentar desse ser que ele está hospedado, né? E viver como se fosse um ser vivo. A partir do momento que ele sai de uma célula viva e fica no ambiente, ele perde essa capacidade. Então, é por conta disso que o vírus é chamado de parasita intracelular, ou seja, ele precisa de parasitar uma célula e ele é parasita obrigatório celular. Ele precisa obrigatoriamente parasitar alguém para que ele possa ter um metabolismo e se reproduzir e ter um ciclo de vida parecido com um ser vivo. Mas, professora, não é isso que eu tô ouvindo por aí, não. Tá falando que para matar o Covid-19 tem que passar álcool nas mãos. Como que eu vou matar um trem que já tá morto? Pois é. É aí que tá o negócio, né? Na linguagem popular, as pessoas falam de matar o vírus, mas tá errado. A gente não mata o vírus, a gente destrói o vírus. Existem vírus como, por exemplo, do Ebola, que é esse daqui, ó, que é muito perigoso também, a virulência dele é altíssima, né? Que não tem uma capa protetora, ele não tem um envelope. Também é mais fácil desse vírus se propagar, né? Com o envelope deveria ser mais difícil, mas não é. Esse envelope, geralmente, ele é feito de gordura e proteína. Então, esse envelope eu consigo destruir, tá? Com álcool, com sabão. A partir do momento que, igual o vírus da AIDS, o vírus da hepatite, o vírus da influenza, eles têm, ó, o adenovírus, eles têm um envelope, que é essa parte externa, né? Que eu consigo facilmente destruir. A partir do momento que eu destruo esse envelope, o material que ele tem, uma parte do material genético que ele tem, que pode ser DNA ou RNA,
sai e eu destroço ele, né? E ele perde essa capacidade de virulência, tá bom? Os vírus, eles medem cerca de 2 micrômetros, é um tamanho muito, muito pequeno, tá? Formado basicamente por uma cápsula proteica envolvendo um material genético, que dependendo do tipo de vírus, pode ser DNA ou RNA ou os dois juntos, como por exemplo o citomegalovírus humano, né? Que é o vírus, um exemplo é o HPV, tá? A palavra vírus vem do latim, que significa fluido venenoso ou toxina, tá? Aqui nós temos um exemplo do bacteriófago, que o nome já diz, né? Ele come, fagos vem de comer, bactéria. Aqui na revista super interessante desse mês, fala sobre os vírus, tá? Embora esteja espelhado aí para vocês, tem uma reportagem aqui fantástica de como que os vírus surgiram na face da Terra. Fala muito sobre o Covid-19 e traz informações que eu, Joana, até então desconhecia, né? Existe um boato, pessoal, de que o vírus ele pode ter surgido na época da Segunda Guerra Mundial e na época também de Hitler, que pode ser que ele tenha investido em arma química e biológica e em laboratório tenha feito os vírus para atingir em massa a espécie humana e acabar com a raça dos seres humanos. Essa lenda, pessoal, a super interessante desse mês, ela traz um estudo que prova que em seres vivos primitivos achados em rochas, em blocos de gelo, bactérias que ali estão de milhões de anos atrás já eram predadas por vírus. Então, os vírus estão na face da Terra, né, desde os primórdios da Terra. São um dos primeiros seres que aparecem. Não disse seres vivos, mas são os primeiros que aparecem, tá? E as bactérias são as que mais atacam, são atacadas pelos vírus. A revista super interessante desse mês disse que existem cerca de 20 tipos de vírus para uma bactéria. 20 tipos não, 20 vezes, né? 20 indivíduos ali, 20 vírus para uma bactéria, né? E como é que esses seres chegam até nós, humanos? Todos os reinos sofrem com vírus. Então, o vírus ele pode atacar qualquer célula viva, tá? Desde mamíferos, né, ratos, camundongos, até mesmo peixes, plantas, todos os seres vivos podem ser atacados por vírus, tá? As primeiras bactérias foram atacadas por vírus e esses vírus eles foram se modificando, eles foram sofrendo mutação no decorrer, né, aí da evolução das espécies do mundo aqui do planeta Terra, tá bom? E é super interessante, ela vem trazendo isso, né? Um álbum de família. Eu achei interessante que ela vem trazendo o álbum de família. Então, ela vem trazendo os tipos de vírus que temos, tá? Então, olha ali, ó. O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 5, até o tipo 7, né? Que são os diferentes tipos de vírus que existem. E desses vírus, pessoal, eles são classificados primeiro quanto à sua virulência, né, a sua capacidade de matar. E a partir daí, eles são classificados. Por exemplo, existem vírus que eles são propagados pelo ar. Não é o caso do Covid. O Covid, ele é propagado com contato. Eu preciso ter contato com a saliva, com fezes, com urina. Existem artigos que já dizem que muitos médicos, enfermeiros e ajudantes de auxiliares de enfermagem se contaminaram pelo Covid-19 por conta de fezes e urina dos pacientes. E é por isso que fizeram aquela viseira, né, aquela película transparente que vai ficar em cima da máscara. Para quê? Para que não voe fluidos desse paciente. Então, eu preciso ter um contato com esse vírus, ele precisa entrar na minha mucosa. O que são mucosas? Pele nossa, úmida, que está em contato com a corrente sanguínea, porque ela é bem fina, ela é bem delgada.
Ela não é estratificada, é uma pele muito fininha, como, por exemplo, o interior do olho, a boca, os pequenos lábios vaginais são mucosas, né? Então, esse vírus, ele precisa entrar no meu corpo, ele precisa de uma porta de entrada, por isso que os médicos falam para não coçar o olho quando tá na rua, não pôr a mão na boca, usar máscara, higienizar as mãos, lavar as mãos muito bem, para quê? Para que o vírus não fique nas reentranças, né? Para que ele não fique debaixo da unha, lavar a mão para que não fique nenhuma parte sem ter contato com o sabão, com a espuma. Então, o sabão e a espuma vai fazer o quê? Vai destruir esse capsídeo dele, tá? É importante dizer que esse coronavírus, ele é uma evolução de um vírus que já existia, tá? O Covid-19, a família do Covid, ele já existia. E ele evoluiu de um outro vírus já pré-existente, tá certo? Então, esse vírus, o Covid-19, é super interessante, ela traz algo diferente, assim, uma informação, né? Boa parte dos vírus, igual, por exemplo, o Ebola, ele entra na célula, faz ela trabalhar para ele, produz milhares de cópias dele, e quando tá cheio, a célula explode literalmente de tantos vírus, e esses novos vírusinhos vão atacar outras células, né? O Covid-19, ele não tem esse perfil. Ele tem o perfil de não explodir a célula, de entrar na célula, ele comanda o DNA da célula, a célula passa a trabalhar para ele, assim como os outros vírus, faz várias cópias dele, assim como outros vírus, mas a célula morre sozinha, de tanto cansada, né, de exaustão, a revista usa essa palavra, exaustão, a célula acaba morrendo sozinha. Então, isso é bom, porque se ela não explode, esses vírus todos não saem por aí, isso é legal porque eu não vou ter uma propagação desse vírus em massa. E um dado importante, de 100 pessoas que pegam o Covid-19, 80 conseguem se recuperar. Ele só torna grave os 20% dos casos, tá? Então, 80% consegue se recuperar de forma natural, não existe remédio, tá, pessoal? É o sistema imunológico da pessoa que vai conseguir combater depois de uns dias. A pessoa vai ter que sofrer os sintomas do vírus. Se ela sobreviver a esses sintomas, ela vive. Apenas 20% dos casos não sobrevivem, que são aquelas pessoas que não têm um sistema imunológico muito bom. Então, as pessoas que têm são incompetentes de forma em relação à imunidade, né? Esqueci o nome que se dá. Os aidéticos, por exemplo, eles vão ter uma imunodeficiência, então eles podem estar no grupo de risco, assim como os diabéticos, obesos, cardíacos, as pessoas que têm problemas pulmonares, problemas de respiração. Essas pessoas podem ser vítimas fatais do coronavírus, porque um dos sintomas dele é o quê? Obstruir as vias respiratórias, causar dificuldade de respiração. Se a pessoa já tem um sobrepeso, se a pessoa já tem uma dificuldade de respiração, isso vai se agravar ainda mais, né? Então, assim, a gente viu essa semana o atual presidente, dizer assim que ele é Messias, mas ele não é Deus. O que ele pode fazer? Comprar respirador. Comprar respirador, aumentar o número de leito. Para quê? Para dar assistência a essas pessoas que fatalmente vão ficar doentes, até porque ele estimula que tudo volte ao normal. Então, se eu tenho um número grande de pessoas circulando, eu aumento a probabilidade desse vírus se propagar pela sociedade e eu posso aumentar o número de doentes. Então, se eu quero que as pessoas voltem a trabalhar e a vida normal, automaticamente eu tenho que garantir respiradores para elas. Isso não existe. Em conversa informal, um agente de saúde aqui de Linhares disse que a gente tem que rezar para não ficar doente, porque de 140 mil habitantes só existe 30 respiradores na cidade, dentre hospital particular e público. Nós temos 140 mil pessoas para 30 respiradores, né? Então, assim, é algo muito sério. Países que têm uma estrutura muito melhor do que a nossa, que tem muito mais leitos,
estão passando por um sufoco, que dirá Brasil, que a gente sabe que tem um sistema único de saúde em relação aos outros países muito bom, porque outros países não têm saúde pública gratuita, porém, eles têm um número de leitos maior que o nosso. E mesmo eu, com plano de saúde, podendo pagar, posso ter um não atendimento, porque o plano não vai ter leito suficiente, mesmo eu podendo pagar. Então, assim, é algo preocupante. E existem, sim, mecanismos de diminuir essas mortes que estão acontecendo. Quando eu equiparo, dou equipamentos de segurança para as equipes médicas que estão trabalhando com poucos materiais e materiais precários, estão tirando do próprio bolso EPIs, né, equipamentos de segurança, para trabalhar, como máscaras, substâncias para se higienizar. Isso é triste, ouvir de um presidente isso, né? Então, as pessoas, elas têm que fazer o quê, professora, para evitar a propagação do Covid e de qualquer outro vírus? Higiene. Ele disse que seria bom os jovens pegarem esses vírus. De certa forma, se os jovens pegam esses vírus, considerando que 80% sobrevivem, pode ser que sobrevivam, mas não é o caso de todos, porque nem todo organismo é igual, nem todo sistema imunológico é igual. Então, a solução não é contaminar todo mundo, a solução é evitar que todo mundo entre em contato. E se porventura entrar em contato, essas pessoas podem vir a sobreviver. Existem jovens que morreram, né? Aqui no Espírito Santo, o gerente da Caixa Econômica de São Mateus, ele não tinha nem 40 anos, né? Então, existem sim casos graves entre o grupo de jovens, pessoas que podem morrer, até mesmo crianças, tá? A classificação dos vírus, ó, a revista diz o seguinte: o vírus não faz isso porque ele é mau. Na verdade, ele não pode ser mau ou bom, pois sequer é considerado ser vivo pela maioria dos biólogos, como eu já expliquei para vocês. Vírus não tem metabolismo, não come, não respira e nem excreta. Por isso, não podem ser considerados seres vivos, tá certo? Não se reproduzem sozinhos, precisam de um hospedeiro. E não se locomovem por conta própria. Então, se eu sair à rua agora, eu não corro risco de pegar esse vírus, porque ele não vem até mim. Embora esse bacteriófago pareça patinhas, ele não consegue sair, né, andando. Ele precisa de um vetor. Alguns vírus o próprio vento leva, mas não é o caso do Covid, tá? Ele precisa de alguém que carregue esse vírus até a mim. Vamos lá. Uma outra informação importante aqui que eu quero ler para vocês. Embora alguns possam ter regredido de bactérias, como mencionado no início do texto, outros talvez descendem de pedacinhos de DNA que circulavam livremente entre as bactérias de milhões de anos. Ou seja, existem seres vivos, existem bactérias, existem vírus que conseguem pegar pedacinhos de DNA de outros seres vivos que estão no ambiente, aderir ao seu, inserir no seu e evoluir, e sofrer mutação. Por exemplo, é por isso que todos os anos existem vacina para gripe. Às vezes você diz, eu já tomei essa vacina. Mas você tem que tomar de novo, porque o vírus sofre mutação. Então, as vacinas, elas são específicas. Não existe uma vacina para vários vírus. Ela é específica para um determinado vírus. Então, todo ano essa vacina está sofrendo modificações, porque todo ano o vírus também está sofrendo modificação. E aí você vai tomar aquela vacina para se proteger daquele grupo de vírus que pode estar sendo combatido por essa vacina. O que é a vacina? A vacina é uma parte do vírus, tá? Um pedaço dessa proteína do capsídeo, ou ele todo inativo, que o seu corpo vai reconhecer como uma substância estranha, vai, no decorrer dos dias, fazer antígenos, anticorpos, desculpa, o vírus é um antígeno, ele é uma substância estranha. O seu corpo vai produzir anticorpos. No decorrer de dias, ele vai reconhecer como algo estranho e vai produzir substâncias químicas, proteínas, que vai neutralizar a ação desse vírus em você. Então, é por isso que a vacina, ela demora um tempo a produzir efeito, porque é o tempo necessário que o seu organismo precisa para produzir os anticorpos, tá?
Deixa eu ver aqui o que mais é importante sobre falar sobre o Covid. Então, como eu disse para vocês, né, a revista traz um dado muito interessante, né, dentro da evolução que eu falei há pouco tempo. Darwin foi quem estudou sobre evolução e criou a teoria da evolução das espécies. É importante lembrar que Darwin nunca disse que nós, humanos, viemos de macacos. Nunca. Isso aí foi um preconceito que espalhou-se lá atrás, há mais de 100 anos, e até hoje, né, as pessoas criam isso. Na verdade, inimigos de Darwin com ciúminho, tá? Por ele estar vendo aí a luz da evolução, que muitos não viram, criaram essa chacota para difamá-lo, né? E é um preconceito que vive até hoje. Na verdade, ele disse que entre nós, seres humanos, os primeiros hominídeos, bem rudimentares quando comparado a nós hoje. E os chimpanzés e os animais, né, mamíferos primitivos, existiu um ancestral comum. É como que se desse o lápis, ele tivesse 2 filhos. Todos 2 muito parecidos com esse lápis. Porém, um descendente dele originou os mamíferos primitivos, os répteis, os chimpanzés, e o outro ancestral deu origem à linhagem dos primeiros hominídeos. Então, se fôssemos para ser parentes dos chimpanzés, seríamos no mínimo primos, digamos assim. Nós não somos irmãos, nós não descendemos de chimpanzés. Nós temos, então, um ancestral comum que deu origem a 2 descendentes, digamos assim, e esse descendente aqui vai dando origem a outros descendentes que foram chamados de hominídeos, né? Vai indo nessa escala aqui até chegar num ser humano mais evoluído, que é o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. E esse outro ancestral aqui teve outros descendentes que foram dando origem aos outros primatas. Então, nós temos um ancestral em comum. Pois bem, a revista, ela traz isso, que o primeiro, né, acredita-se que o vírus da herpes já existe há cerca de 8 milhões de anos, quando acredita-se que os primeiros seres vivos já eram atacados por vírus, né? E aí, pessoal, algo que é importante dizer também, nunca falem as bobagens que as pessoas propagam por aí. É importante você ter informação, para você ter conhecimento, para não falar bobagens, né? Dizem que foram os chineses que fizeram o vírus. Ninguém faz vírus. Eles sofrem mutação sozinhos. Eles podem ainda sofrerem mutação por induções humanas. É possível hoje pegar vírus, modificar para que ele ajude no tratamento de câncer, por exemplo. Mas o que aconteceu então? Como que surgiu o Covid? Esses vírus, muito letais, inclusive, eles são comuns em animais silvestres. Animais silvestres, muitas das vezes, nem ficam doentes por conta desses vírus, apenas carregam. Outros, às vezes, ficam doentes, como é o caso dos macacos, né, que na época da febre amarela ficam doentes, uma forma de mostrar pra gente que o vírus está circulando. Pois bem, esse vírus do Covid-19, ele estava em animais. E nós temos que admitir que os chineses, eles comem muito animais silvestres, animais estranhos. Até rato, barata, frita, eles comem. Então, o que aconteceu? A revista diz o seguinte, ó, lá na página 28, tá? Os chineses, por ter um hábito de comer animais silvestres, exóticos, né? Alguém matou, né, um animal silvestre
aqui não entra muito em detalhes, tá? Ó, as condições sanitárias fazem do boteco brasileiro parecer piso de hospital quando comparado a certos açougues chineses. Pensa, HGLC, o boteco brasileiro, o bar da rodoviária, ser um hospital quando comparado a um açougue lá da China. Pois bem, eles comem certos animais que não deveriam. Esses animais possuem vírus perigosos. E a revista lá ainda diz: quando o animal está na gaiola, preso, sabendo que vai morrer, ele fica em pânico, ele fica estressado. O sistema imunológico dele abaixa. E aquele vírus que ele tem, abaixa como assim, professora? Fica fraco. As células do sistema imunológico são os glóbulos brancos. Quando o sistema imunológico está ruim, está fraco, esses glóbulos brancos não são produzidos em massa quando é necessário, ok? Enfim, esse animal fica lá engaiolado, sabendo que vai morrer, que vai ser predado, que não vai ter jeito. Ele entra em depressão, literalmente, tá? O sistema imunológico dele, então, as células dos glóbulos brancos diminui a sua quantidade no sangue. E o vírus que ele tem pode aproveitar a oportunidade para atacá-lo. E ele adoece, literalmente. E aí, a revista, ela ainda brinca, né? Que brinca assim, não é que ela tá brincando com a situação, mas ela traz de uma forma bem coloquial a informação e vocês entendem. Ao matar, né, o açougueiro matou o animal, cortou o sangue, tirou, preparou. Esse vírus estava no sangue, passou para a faca, que passou para o açougueiro, que passou para quem comeu, enfim. Aqui diz, ó, já está confirmado que o primeiro foco de disseminação do coronavírus foi no mercado de Wuhan, em Yuan. Acho que é isso o nome do lugar. Ó, W-U-H-A-N. Wuhan. Pois bem, a partir de lá, pessoas foram adoecendo. E como, né, essas pessoas vão e vêm, entre e sai o tempo todo, disseminou. Então, foi assim que a pandemia começou, tá? Não foram os chineses que inventaram isso. Ah, professora, mas eles também estavam envolvidos com a gripe aviária, né? O H1N1, a gripe espanhola, a gripe do frango. Sim, por eles terem esses hábitos alimentares exóticos, eles acabam tirando esses vírus dos animais silvestres e jogando para a espécie humana, tá? Então, não foi ele que fez o laboratório, foi ele que fez de forma indireta, através da alimentação, tá? Tirou esse vírus dos animais e trouxe para nós. Assim como também existem povos que têm costume de transar com animais, né? Macacos, por exemplo, pode trazer esse vírus, alguns vírus que estão nos animais para a espécie humana. Pessoal, enfim, temos uma pandemia. Não é a primeira e nem vai ser a última. A pandemia é o quê? É quando eu tenho um grande número de pessoas contaminadas por um vírus, né? Em diversos lugares do mundo. Aqui tem um gráfico bem interessante, ó, breve história das pragas. A gente teve o Ebola, né, que foi de 2014 a 2016, mas se você pega a história, em 541 a 542 houve a praga de Justiniano, que matou 25 milhões de pessoas. A peste negra, que era transmitida pela mordida de ratos, tá? Nos covéis dos navios, os ratos mordiam os negros adoeciam, e aí colocou o nome de peste negra pensando que vinha dos negros, mas logo depois, né, com as pesquisas, descobriu-se que não. As pulgas tinham esse vírus, né, passavam para os ratos, que passavam para os negros e contaminava todo mundo nos navios. Então, enfim, a peste negra, ela matou 200 milhões de pessoas, tá? A varíola, 8 milhões. A terceira praga foi em 1855, matou 12 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. A varíola, 300 milhões de pessoas. Por fim, o Ebola, em 2014 a 2016, matou 11.310 pessoas. E qual a estimativa para o Covid? Depende de nós.
Se nós não tivermos uma rédea curta, ó, até fala aqui, ó, rédea curta, ó. Se a gente não conseguir diminuir essa curva, como nos outros países, a curva eu só consigo diminuir quando eu evito a propagação do vírus. Se eu banalizo e não e finjo que não tá acontecendo, essa curva pode atingir um pico altíssimo e milhões de pessoas podem vir a morrer, tá? A estimativa, pessoal, é de que esse vírus pode matar, olha aqui, 60% do mundo pode pegar a doença. Não quer dizer que 60% das pessoas no mundo podem morrer, não é isso. Elas podem pegar a doença, conseguir se curar e não morrer. Mas pode acontecer de 45 milhões de pessoas pegarem e morrerem. Pode existir ainda 45 milhões de mortes por Covid-19, tá? Então, assim, o que eu posso, quanto educador, quanto professor, fazer para evitar a propagação dessa doença? Ficar em casa. Segundo, lavar bem as mãos, lavar bem os materiais que saem e chegam da rua. Terceiro, manter uma dieta equilibrada. Quarto, evitar ficar nervoso, ficar doente para não adoecer, para não ficar estressado. Logo, encare isso como uma coisa passageira que vai passar. A espécie humana já passou por várias outras pandemias. Vai sobreviver aquele organismo mais bem adaptado. E aquele mais bem adaptado não é aquele que está magro, jovem, com saúde. O sistema imunológico e emocional também influencia. O sistema emocional influencia pelo imunológico. Então, vamos manter a calma, manter a paciência, manter a paz. Se eu não consigo resolver hoje, amanhã eu resolverei. Vamos nos manter em casa, vamos redobrar a higiene, vamos redobrar a atenção para que menos pessoas fiquem doentes, para que com as questões de higiene a gente consiga tirar esse vírus do ambiente onde ele possa estar. E com isso, se ele não está mais no ambiente, ele não ataca mais as pessoas e a pandemia passa, certo? Então, é isso que eu precisava falar para vocês em relação ao vírus, tá? Em relação às bactérias, pessoal, vamos ver quantos minutos temos de aula. 32 minutos. Passa muito rápido, né? As bactérias, pessoal, eu vou encerrar nesse vídeo, depois eu continuo outros seres no próximo vídeo, tá? Num outro vídeo. As bactérias são organismos bastante simples, como eu já disse para vocês, porque elas são feitas de células procariontes, tá? Elas pertencem a um reino chamado de Monera. Existem vários formatos de bactérias, olha. Eu posso ter o coco, que lembra uma bolinha, tá? E esse coco, ele pode ser uma bolinha individual, ou ele pode se formar duplos, diplococos. Não é uma bactéria, que são duas bactérias que ficaram juntas, formando colônias. Podem formar colônias grandonas, como os estafilococos, por exemplo, né? A sarcina, que são esses grupos aqui, de 8, o tétrade, os streptococos, que formam como se fosse um colar de pérola. E aí eu tenho o bacilo, que é só um desse, ou streptobacilos, que são vários, como se fossem bastonetes, né? Parece um comprimidinho, um do lado do outro. Por isso que tem esse nome de bacilo, parece um bastonete. Elas podem ser flageladas, elas podem ter flagelo para locomoção, ou elas podem, né, ser um esporo, ou seja, ela não tem estrutura de locomoção. Elas podem ser espiraladas, o espirilo, por exemplo, como esse, parece um chipzinho, né? Elas podem ter flagelo, como esse espirilo tem, ou espiroquetas, que lembram a minhoquinha, ou o caso do Vibrião cholerae, que é o que causa a bactéria causadora da cólera, né? Ela tem esse formato aqui, ó. Então, esse flagelo vai servir para que ela possa se locomover. Então, existem bactérias inertes, que ficam paradas, e existem aquelas que se locomovem. Então, elas podem nadar, elas podem ter cílios, tá? Voltando aqui, todo ser vivo tem uma importância. Qual a importância da bactéria, professora? Em primeiro lugar, decomposição. Elas vão atuar reciclando a matéria orgânica, destruindo, né, seres vivos que já perderam a vida, fazendo com que esses seres, essa matéria, esse fruto, esse vegetal, esse animal morto, se decomponha, se desintegre, voltando a ser átomos e moléculas no meio ambiente. Outra coisa, elas fazem fermentação.
É o caso, por exemplo, de alguns queijos e derivados do leite que podem, né, sofrer fermentação por bactérias. As bactérias lactobacillus promovem a conversão do açúcar lactose em ácido lático, formando a coalha, por exemplo. As mulheres, por exemplo, eu disse que nós temos bastante bactérias, né? Um exemplo de bactérias benéficas para o nosso corpo. As mulheres no canal vaginal, elas possuem de forma natural lactobacilos. São bactérias que estão ali para proteger, são chamadas, fazem parte da flora vaginal, que estão ali para proteger de fungo. Um dos fungos é a candidíase. Quando essas mulheres abusam de sabonetes íntimos, abusam de calças apertadas, roupas quentes, a diferenciação de temperatura ou de acidez, né, que é o pH, a vagina é ácida por natureza. Se ela se torna básica, esses lactobacilos podem morrer. E os fungos vão aumentar a população, porque não tem ninguém para predar, né? Não tem ninguém para comer esses fungos. E aí eu posso sofrer com candidíase, por exemplo. Então, existe um equilíbrio dentro de nós. Nós podemos ser considerado um ecossistema. A vagina feminina, assim como a região do pênis, tem essas bactérias, esses fungos, né? E esses micro-organismos convivem de forma harmônica, de forma equilibrada. Porém, se por questões de excesso de higiene ou falta de higiene, eles podem entrar em desequilíbrio. Como assim, professor, excesso de higiene? Se você lava essa região genital, seja pênis ou vagina, muitas vezes por dia, esse sabonete ele vai matar as bactérias protetoras e você pode ter, então, um desequilíbrio. Com a falta da proteção, vai ter um micro-organismo para atacar, né? O Protex é um sabonete muito feito a propaganda que mata 99% das bactérias da sua pele. Não use Protex todo dia. Ué, então para que foi criado? Para aquelas pessoas que vão em lugares insalubres, né? Pessoas que trabalham limpando fossa, pessoas que trabalham em cadeias, pessoas que trabalham em lugares que tem muitas bactérias, né? Coveiros, eles precisam sim de tomar um banho com esses sabonetes após sair do ambiente de trabalho. Mas você que não tem contato com ambientes insalubres dessa forma, tomar um banho com um sabonete que mata tantas bactérias assim não é interessante. Você pode sofrer ao longo de um tempo problemas com furúnculo, por exemplo. Furúnculos, né, tumores, são inflamações da pele que podem ser provocadas quando você está tirando a proteção da sua pele. É um exemplo. A importância das bactérias ainda se vê na indústria farmacêutica, na fabricação de antibióticos, por exemplo. Aquele queijo, né, o camembert, ele tem bactérias. Aquelas bactérias que estão ali, né, os antibióticos, são antibióticos, né? Vitaminas também. Algumas bactérias produzem vitaminas, tá? Dentro do nosso intestino, nós temos algumas vitaminas, algumas bactérias que produzem vitamina K, por exemplo, tá? A indústria química na produção de alcoóis, como metal, etanol, tá? Bactérias do gênero Acetobacter, que oxidam o álcool etílico, transformando em ácido acético. Essa relação constitui a base da fabricação do vinagre, por exemplo, tá? Professora, a minha mãe faz vinagre de banana. Ela pega a banana, deixa estragar, põe num saco, né, de pano, deixa no ambiente escuro, depois de uns dias tem o vinagre. Sim, nesse ambiente escuro tem a bactéria que vai fazer a decomposição da banana e vai transformar aquele líquido da decomposição ali e vai sair o ácido acético, que é o vinagre de banana, que tem gente que gosta, eu odeio. Então, na genética, existem bactérias que sofrem alteração no seu DNA e podem servir de produtos de interesse como a insulina, por exemplo. Elas podem produzir insulina. Houve uma época que se utilizava insulina de porcos, por exemplo. Hoje a insulina ela é feita, né, a partir de bactérias. A fixação do nitrogênio, existem bactérias que vivem nas raízes do feijoeiro e de outras leguminosas que conseguem fixar o nitrogênio,
pegam o nitrogênio do solo, passam para as raízes do feijoeiro e o feijoeiro consegue transferir esse nitrogênio para os grãos do feijão. Então, comer feijão é uma fonte de nitrogênio para a gente, graças à ação dessas bactérias amigas que ficam nas raízes desses feijoeiros. E existem outras bactérias muito benéficas, tá? E que a gente muitas das vezes não fica sabendo. Por exemplo, o iogurte é a bactéria boa, são os lactobacilos que vão estar auxiliando no nosso sistema imunológico, na aquisição de vitaminas, né? E que toda criança tem que tomar. Existe uma prática de ensino bem legal, que é você pegar o leite, mornar, antes de ferver você desliga, põe uma gotinha no pulso, temperatura suficiente para você suportar. Pega um iogurte natural, aquele integral de potinho, sem sabor, que vende no supermercado, coloca nesse leite morno, mistura, né, bem com a colher. Depois que misturou, você tampa com um pano, deixa fora da geladeira 24 horas. Aquele leite vai se transformar em 1 litro de iogurte. Por quê? As bactérias vão se alimentar da lactose, daquele leite integral, né? E vão se multiplicar. Ali dentro você vai ter 1 litro de iogurte natural. Basta depois você acrescentar leite condensado, suco, polpa de fruta, você vai ter o seu iogurte caseiro. É uma experiência bem legal que dá para fazer na escola para as crianças poderem ver como que é feita a produção de iogurte e ela também ter contato com as bactérias boas, né, que existem aí na nossa sociedade, tá certo? Na nossa próxima videoaula falaremos dos protozoários, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.